Quais as chaves para se entender os evangelhos? Segunda parte. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Mas quando a gente lê Lucas 21, apesar de algumas coisas serem muito parecidas, existem detalhes também na passagem de Lucas, no capítulo 21, que mostra que o Senhor estava falando ali, não da grande tribulação, mas das perseguições que eles, discípulos, sofreriam quando o templo fosse destruído. E eles seriam depois, eles sofreriam isso depois até como cristãos também, né? E a gente encontra essas perseguições, tanto é que tiveram que fugir de Jerusalém e tudo mais. E alguns versículos-chave para entender isso, no capítulo 21 de Lucas, é o versículo 24. Embora um pouco antes ele fale a mesma coisa, basicamente, no versículo 20, por exemplo, de Lucas 21, mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Porque lá em Mateus 24, ele fala também desse cerco, no sentido do último cerco, que vai acontecer já na grande tribulação. Mas esse cerco que fala Lucas 21 é o cerco da destruição do templo, que ele havia acabado de anunciar. E depois o versículo 24 termina essa descrição desse tempo, que é futuro ainda, que é o versículo, no versículo 24 é futuro, porque ele fala que cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos, isso já aconteceu, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os templos dos gentios se completem, isso é futuro. Então, entre a metade do versículo 24 e a primeira metade e a segunda metade do 24, entra o período da igreja e entra o capítulo 24 de Mateus, com a grande tribulação. Isso tudo cabe no meio do versículo 24 de Lucas 21. Então, essa grande tribulação que vai surgir, embora aqui já eles seriam perseguidos, né, como descreve em Lucas 21, mas a grande tribulação, portanto, aqueles que passarem por ela, para eles fará todo sentido essas bem-aventuranças de Mateus 5, mas elas fazem hoje sentido também para todo cristão que passa por essas dificuldades. Para nós, a leitura é mais ou menos parecida com a deles, porque quem tem sede de justiça hoje vai fazer o quê? Vai pegar em armas para mudar o mundo, derrubar governo, essas coisas? Não. A gente sabe que não vai acontecer aqui a satisfação dessa sede de justiça, mas nós temos em Cristo essa satisfação da sede de justiça. Nós vamos ver pessoas continuarem sendo perseguidas, né? Cristãos, irmãos em Cristo. Todos os dias morre um cristão no mundo por causa da sua fé. Um ou mais, né? Cristãos no mundo morrem por causa da sua fé. No ano de 2013, eu acho que foi 2013, um irmão e uma irmã que congregavam na Índia foram mortos. O rapaz foi morto pelo seu próprio irmão biológico, foi morto por causa da sua fé, e o seu irmão biológico ainda colocou fogo na casa com o corpo do seu irmão dentro. E uma irmã, que ela era casada com um indiano incrédulo ou pagão, né, dentro da sua hindu, ela se recusou a oferecer os sacrifícios para os deuses do hinduísmo e ele matou ela. E isso acontecendo hoje, inclusive entre irmãos que nós temos comunhão. E em muitos países, hoje, o cristão é perseguido. Então, essas passagens são de grande consolo, também, nesses casos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Fizeram isso com o Senhor Jesus. Contrataram homens ímpios para mentirem, fazerem falsas acusações contra ele. E ele tinha todo o poder
não só para refutar as falsas acusações, mas para destruir até os acusadores, para descer da cruz, para como ele foi, como o tentaram, né, para que ele fizesse, desce da cruz, e ele responde que ele poderia pedir anjos para libertarem ele, mas ele se absteve de qualquer reação, porque ele entregou ao Pai tudo isso. E lá em 1 Pedro, nós vemos que essas exortações também são dadas ao cristão hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? E isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Que exemplo para nós do nosso Senhor. Na lei, ninguém tinha esse exemplo. Na lei, você faz assim e faz assado. Mas não havia um homem sequer que fizesse. Não havia alguém falar assim, mas quem é que faz isso? Né? Quem é que age assim? Hoje nós temos um homem que agiu assim, um homem perfeito andando nesse mundo. Nós temos alguém que entende, que nos entende, que sabe o que nós passamos. Agora eu pergunto, qual de nós não ameaçou enquanto padecia, né? Quando leva um tapa, ou quando é maltratado em algum lugar, você sabe com o que está falando? Qual de nós não reage assim, né? Qual de nós não injuria o outro, não rebate o xingamento, né? E, no entanto, nós temos, como cristãos, temos o Espírito Santo para andar na mesma medida de Cristo agora. Nós temos tudo para não injuriar os que nos injuriam. Temos tudo para não ameaçar aqueles que nos fazem padecer. Nós temos o poder para isso hoje, como cristãos. Então, essas palavras são de conforto para nós e sabemos que outros ainda vão passar por isso também, que serão esse remanescente durante o tempo de grande tribulação. O versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu sempre lembro de uma passagem em Hebreus, que quando a gente ouve falar de um cristão que está sendo perseguido, ou que foi morto, ou que está padecendo coisas horríveis por causa do nome de Cristo, sobe até uma vontade de justiça, né, com as próprias mãos, de querer revidar, de torcer para a pessoa queimar no inferno, alguma coisa desse tipo, né? Obviamente não é nem um sentimento nem um pouco de misericórdia, de mansidão que o Senhor teria, né? Mas é o sentimento da justiça humana. E não é disso que está falando lá, os que têm sede de justiça. Quando fala assim, aí, tá vendo? Tem que ter sede de justiça, vamos pegar nas armas, então, para botar a casa em ordem. Não é isso. Não é isso. É entender que essas pessoas que andaram com Deus, como foram os profetas antes dos discípulos aqui, antes de nós, esses profetas de Israel, a chave para isso está no capítulo 11 de Hebreus, versículo 35, na metade do versículo, até o começo do 35, nos fala de servos de Deus que foram vitoriosos, né? Externamente vitoriosos, pelo poder que Deus deu a eles de vencer os inimigos e tudo mais.
no versículo 32, que mais direi? Aí ele vai falar de vários, e ele termina o 32 falando assim: e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Mesmo quando nós vemos essa descrição, nós temos que lembrar que, em muitos casos, Deus lutava por eles, ou em todos os casos, né, Deus lutava por eles, e às vezes em minoria ou em condições de extrema fraqueza. Basta lembrar de Davi lutando contra o gigante Golias. Deus intercedia e fazia com que eles vencessem. Mas o que eu queria ler é a partir do 35. Uns foram torturados não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então eles tinham em vista outra coisa. Eles não tinham em vista o livramento aqui, passageiro, transitório, mas um livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados. O que é uma pessoa ser serrada? Para quem não sabe, é pendurar a pessoa de cabeça para baixo, com as pernas abertas, e com uma serra de cortar árvore, cortar a pessoa ao meio. Isso foi feito, inclusive, pelos colonizadores portugueses quando invadiram o Brasil. Eles chegavam a fazer isso com os índios. Foram serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora está falando da igreja aqui. Mas antes, a passagem que tem força, que é essa aqui, o versículo 38, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. Por que eles foram expulsos do mundo? Porque o mundo não servia para eles, o mundo não era digno deles. O mundo não... É como se uma pessoa muito importante chegasse num lugar, olhasse em volta e falasse: não, eu sou muito importante para esse lugar. Eles eram muito importantes para Deus, para ter um lugar nesse mundo, para ter uma posição nesse mundo. E é assim que Deus nos vê hoje também. Muito importantes aos olhos de Deus, para termos um lugar numa esfera de coisas totalmente arruinadas, como é esse mundo hoje. Dos quais o mundo não era digno. 12, 9 a 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O resumo disso é que não sou mais eu quem importa, é o Senhor. Não é mais primeiro eu, mas primeiro o Senhor. E 1 Coríntios 13 fala: o amor não busca seus próprios interesses. Quando nós buscamos os nossos próprios interesses, nós não agimos com amor.
Quando nós buscamos a nossa posição, nós não agimos com amor. Quando nós buscamos ser alguém, ou ter uma posição, ou ter um lugar, é agir exatamente da maneira contrária daquilo que está aqui. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.